Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Com o país em seca extrema, um relatório recente da Organização Meteorológica Internacional indica que as temperaturas globais vão atingir novos recordes nos próximos 5 anos. De acordo com esse estudo, há 66% de probabilidade de a temperatura média anual aumentar mais de 1,5 grau entre 2023 e 2027 e há também 98% de probabilidades de que pelo menos um desses anos seja o mais quente desde que há registros. Estes aumentos serão provocados por dois fatores, um relacionado com a ação humana, os chamados gases com efeito estufa, e outro natural, o chamado El Niño, um fenómeno de aquecimento das águas do Pacífico. Conjugados, os dois acontecimentos vão ter enormes repercussões para a saúde, segurança alimentar, gestão da água e ambiente. E é tudo isso que vamos falar um pouco nesta edição do Conselho de Segurança, como habitualmente na redação da Sábado, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. Today's policies would make our world 2.8 degrees hotter by the end of the century. And this is a death sentence. We need global acceleration through cooperation. And that means rising above disagreements, differences and tensions. Geopolitical divisions must not torpedo the world's climate fight for 1.5 degrees. O António Guterres tem afirmado repetidamente que o mundo precisa de ultrapassar os desentendimente para evitar aquilo que seria, nas palavras dele, uma pena de morte para a humanidade. O que é que tem falhado para não ter sido conseguido ultrapassar estes desentendimentos para que de alguma forma se possa mitigar, pelo menos, estes problemas? Tem falhado são declarações como essas do António Guterres, não é? E aquela célebre capa da Time. Dele com a água água pelos joelhos, não é? Uma coisa absurda, patética. Eu gostaria de começar fazendo primeiro notar que não sou cientista, não sou propriamente um especialista nestas coisas do tempo e do clima, etc, etc. Mas, portanto, estou mais a falar, talvez, como cidadão interessado e atento do que propriamente especialista, que definitivamente não sou, pelo menos nas questões mais técnicas. Agora, o que me parece, e a propósito de António Guterres, é que a gente pode dividir eu começo por dizer que não sou negacionista, isto é, acredito que de facto há as mudanças que estão a decorrer, e acredito que são, em larga medida, determinadas pelos comportamentos do homem, sobretudo nos últimos 150 anos, no período que seguiu a industrialização. Portanto, não sou negacionista. E julgo que cada vez mais há menos negacionistas. Portanto, eu acho que há dois extremos nesta, quer dizer, há três posições genéricas nesta discussão sobre as questões ambientais e as mudanças climáticas. Um grupo muito pequeno, radical, de negacionistas que dizem, não há nada a acontecer, sigamos para a frente, para bingo como se nada fosse. Essa posição parece-me, no mínimo, tola. Igualmente tola é a posição de Guterres e da Greta e pessoas assim que dizem vem aí o fim do mundo, daqui a 12 anos haverá a extinção da humanidade, etc. Os chamados alarmistas. Portanto, entre os negacionistas e os alarmistas, onde coloco Guterres e Greta e companhia, parece-me que há uma posição mais sensata, que é reconhecer que as mudanças estão a decorrer, e agora olharmos para soluções que possam, eventualmente, até minorar ou criar condições para que as pessoas possam viver, enfim, com estes acontecimentos, com estas novas realidades. Eu acho que isso passa por coisas como, por exemplo, a construção mais robusta, não é? A construção mais longe das costas, uma série de coisas, mas e também na tecnologia, porque acho que à medida que vamos desenvolvendo tecnologia, temos uma maior capacidade para transformar o mundo. Portanto, o mundo está a mudar, mas nós também temos capacidade de o transformar, por exemplo, recorrendo a energias mais verdes, etc. Portanto, não é só que estamos perante um apocalipse, não é? Climático,
é também nós temos capacidade de alterar a forma como lidamos com o assunto. E, portanto, os modelos, sobretudo o IPCC, em larga medida são mecanistas, no sentido que olham para um conjunto de variáveis e dão-nos um conjunto de cenários. Projeções de cenários são, na prática, 3 cenários. Mas o que, em larga medida, esses modelos não incorporam, ou pelo menos não incorporam de forma adequada, é a nossa capacidade, a capacidade humana, através da inovação, da tecnologia, da construção. Porquê é que eu estou a falar de construção? Eu tive a ver alguns números sobre a Flórida, onde estas coisas, periodicamente, há os furacões e tudo mais. A destruição e aquela coisa toda. Bom, parte da razão que há tanta destruição da Flórida hoje, quer dizer, em parte, talvez seja, não sei, mais uma vez, mas talvez seja a intensidade dos furacões, mas há também outra coisa. Eu fui ver os números, e em 1940 havia 600 mil residências na Flórida. 600 mil. Hoje há 10 milhões, naquela zona de Fort Myers, naquela zona onde os furacões são mais intensos. São mais intensos. Portanto, vamos lá ver. Mesmo que os furacões não tivessem mudado de intensidade, o simples de facto de ter havido um crescimento de 17 vezes, não é? Vai provocar mais destruição. Portanto, se calhar não foi boa ideia construir casas, sobretudo aquelas casas americanas, de madeira, não é? São robustas, mas não deixam de ser madeira. Mas se calhar não foi uma boa ideia, não é? Construir 10 milhões, talvez 2 milhões, ou eu não sei, não faço ideia, mas seguramente não foi uma boa ideia ter estas cidades que não acabam exatamente nos locais onde os furacões no sul historicamente, não é? Causam danos. O Vasco falou nestas posições excessivamente alarmistas e a verdade é que ao longo dos anos esses anúncios catastrofistas nas últimas décadas nunca se concretizaram, ou seja, essas projeções que daqui a 10 anos o mundo vai acabar ou daqui a 15 anos o mundo vai acabar, sucíssivamente não têm sido contadas. Houve várias publicações ao longo dos anos, basta ir ver o arquivo, por exemplo, da revista Time. Do arquivo da revista Time nas últimas décadas existem imensas capas sobre o mundo que vai acabar daqui a 10 anos ou 15 anos e tudo mais. Existem uma série mesmo de artigos jornalísticos que baseavam-se em estudos científicos que indicavam isso. Essas posições contribuem mais ou menos para uma discussão equilibrada, no fundo, que leva as pessoas a tomar medidas de vida mais sustentáveis e os governos a levarem a políticas mais sustentáveis. Elas afastam as pessoas ou contribuem também como um grito de alerta para que novas medidas sejam tomadas? O livro que eu escolhi para falar quando estivermos a acabar é precisamente sobre isso, porque nós não podemos tomar como boas aquilo que são posições absolutamente absurdas, radicais e infundadas. Não podemos confundir aquilo que é um apelo com aspectos descabelados e pouco racionais, como os que foram feitos pela jovem Greta Thunberg, ou Guterres, com aquilo que são as advertências de Guterres. As advertências de Guterres são advertências que têm, podemos considerar, um teor alarmista, mas que estão devidamente fundamentadas. Porque aquilo a que nós estamos a assistir é, de facto, uma caminhada suicidária para algo que não sabemos o que vai acontecer, mas sabemos que vai ser incomportável para boa parte da humanidade. E aqui não vale a pena, neste tipo de discussão, tentarmos contrapor em relação às aulas extremistas que marcam muito na comunicação social e marcam muito nas redes sociais e por conjunto sobre toda a discussão ideológica. E tem consequências na discussão, social, não é? Era disso, a minha pergunta era nesse sentido. As consequências na discussão. Tem consequência na discussão. E contra elas não vale a pena sequer adiantar factos, porque a própria ideia de facto está para além da maneira de agir e pensar dessas alas extremistas.
Agora, entre nós, entre aquilo que não são as duas alas extremistas de falar da catástrofe para o mês que vem, ou catástrofe é pura mentira, temos uma série de dados que foram sendo recolhidos por organizações internacionais e, neste caso, aquilo que é o relatório que foi apresentado esta semana pela Organização Meteorológica Mundial vai nessa sequência. Esta organização, que faz parte do sistema das Nações Unidas, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, tem vindo, ao longo da última década, a fazer este tipo de previsões regulares. Porquê? Porque nós tivemos dois acordos falhados, o protocolo de Kyoto e depois um acordo de Paris em 2015, em que houve um consenso científico com base de trabalho para uma série de medidas que foram aprovadas e que vinculam a maior parte dos Estados signatários de evitar que até determinado período, até 2030, a temperatura média do planeta subisse mais do que 1,5 grau em relação ao período anterior à Revolução Industrial. O Vasco já referiu isso. Portanto, nós temos medições que existem de médias que vão sensivelmente entre 1850 e 1900. E depois temos medições a partir dessa data. Porquê é que isto importa? Porque é nesta altura que, através da Revolução Industrial, aumenta de maneira muito significativa a produção de gases que têm um efeito de estufa e que, vai-se ver mais tarde, provocam um fenómeno, ou contribuem para um fenómeno de aquecimento global. E esse aquecimento global tem vindo a ser medido com regularidade. Agora, o que esta previsão nos está a apontar é que é já tudo demasiado tarde, porque já havia um acordo de que é impossível cumprir essa meta de tentar evitar até 2030 que a temperatura média global não superasse 1,5 grau em relação ao período pré-industrial. E o que é que isso significa para que as pessoas compreendam? O que é que isso quer dizer exatamente? Ou seja, que implicações é que isso tem, que consequências? Vamos começar por dar as temperaturas. O planeta tem uma temperatura média. Portanto, é porque nós aqui não estamos a falar de... Nós não estamos a falar de tempo. Tempo no sentido é para hoje está bom tempo, amanhã está mau tempo, tem vindo a aquecer nos últimos anos. Nós estamos a falar daqueles dados que existem, que são dados fidedignos, que são dados que reportam ao longo de todo o século XX e que indicam que nós temos uma temperatura média do planeta que é uma temperatura de 15 graus. 15 graus é a temperatura média, manhã, noite, dia, massas continentais e massas oceânicas. E o aumento que há dessa temperatura é que é o tal perigo. Não estamos a falar das temperaturas máximas, de quando há 70 graus, é a temperatura máxima registrada em clima desértico, ou menos 80 registrado na Antártida. Estamos a falar deste tipo. E importa também ainda referir aquilo que a mudança, a velocidade da mudança, a maneira como é brusca esse tipo de mudança. E ele tem vindo a aumentar. E este relatório chama a atenção que vai acontecer esse ano mais quente de sempre do planeta, muito rapidamente, nos próximos 3 a 4 anos, que essa temperatura média vai ultrapassar o tal 1,5, mas apenas num ano, mas que a prazo já não é possível conseguirmos manter este nível e que a partir daí entramos no caos. O caos porquê? Porque os sistemas meteorológicos atmosféricos são, por definição, caóticos no sentido técnico do termo, ou seja, uma pequena alteração numa das componentes do sistema provoca uma cadeia que não é possível de determinar de consequências. O que sabemos é que com a elevação do nível dos oceanos, com aquilo que é, por outro lado, o aumento das temperaturas médias, há regiões do globo que se vão tornar absolutamente inabitáveis, ou por excesso de calor,
e há outras que se vão tornar também inabitáveis devido à subida das águas. E algo que é constatável em muitas regiões do globo, sobretudo, por exemplo, no noroeste da Europa nos últimos tempos, uma prevalência de fenómenos extremos de chuva e de calor. É por isso que esta semana, precisamente, os amantes da Fórmula 1 que estão habituados ao Grande Prémio de Imola não o vão ter porque a situação é catastrófica na Emília-Romanha, em Itália. Numa situação que nós também estamos a passar. Houve um período muito seco, os solos não têm capacidade de permeabilização. Estamos agora com um período de chuvas muito violentas, provavelmente até ao fim do mês, e é uma situação extrema. Temos uma situação em Portugal, foi noticiado esta semana também, o problema das colheitas no Vale do Sado, depois de termos tido um período muito chuvoso, estamos outra vez num período muito longo. É no sentido que os fenómenos extremos aumentam e em determinadas zonas do globo que se fala desta dificuldade. Outra coisa é a impossibilidade política agravada pela intensificação dos conflitos de haver acordos mínimos em relação a estes fenómenos, para além daquilo que são as desgraças naturais. Nós temos também em curso grandes fogos no Canadá, na província de Alberta, e estão prestes a começar também a época dos grandes fogos na Califórnia por todo o Ártico, que são os mais complicados, porque eles, sobretudo na zona de tundra russa, provocam grandes libertações de metano, tal como estão a acontecer agora em Alberta, no Canadá. Mas neste mundo interligado, digamos assim, mesmo sem abordar questões técnicas que quais também não dominamos internamente, mas há este mundo interligado faz com que as situações de seca no norte da África e leva a deslocações de população, que depois no fundo acaba por afetar as relações internacionais e a geopolítica e criar conflitos internacionais. Sem dúvida, mas isso não distingue o mundo hoje do mundo há 100, 200, 300, 500 anos atrás. Quer dizer, porque é que houve migrações da Ásia Central para a Europa? Portanto, em parte foi por razões de natureza climática, secas, coisas assim do género. Mas vamos lá ver. Eu quando comecei a minha primeira intervenção, o que eu queria dizer é que muito do debate está dominado, não é, por estes dois polos extremistas e, portanto, o debate, quer dizer, a gente se vai ao Twitter, coisa que eu não faço, de forma geral, só se vêem malucos com posições extremadas, não é? Ou o mundo acaba daqui a 12 anos, que literalmente foi isto que foi dito no Congresso americano. A própria Greta disse isso, e a Greta, quer dizer, não é de rir, não é qualquer pessoa, quer dizer, tem sido elevada para porta-voz de uma geração, aliás, pelo próprio Guterres, em parte também digamos que legitimou as posições da rapariga. E isto a diferença talvez se calhar é que tal como na questão das casas na Flórida, que havia 600 mil casas e agora há nos estes 6 milhões ou 10 milhões, portanto havia também, não tenho aqui os números da população, mas havia se calhar as deslocações na Ásia Central foram de 300 mil pessoas, agora serão de 3 milhões, não é? Nuno, sem dúvida, mas eu ainda não cheguei aí, quer dizer, eu estou ainda no ponto. O João, quando começou a falar, usou uma expressão: estamos num caminho suicidário, que não estou convencido que estejamos. Quer dizer, o que me incomoda um bocado é esta linguagem catastrofista, não é? Vem aí o fim do mundo daqui a 12 anos, o suicidário, etc, etc. É este tipo de linguagem, é este tipo de visão sobre o mundo que os nossos filhos estão a aprender nas escolas. Quer dizer, é isto que é ensinado nas escolas. E, portanto, os miúdos, quer dizer, presumo que, pelo menos um miúdo neste planeta, que é o meu mais novo, houve uma altura em que chega a casa preocupado, que não vai crescer para adulto. Alguns estudos indicam que esta visão sobre o mundo faz com que os miúdos, quer dizer, se calhar com razão, pensem: então, se eu não tenho futuro, se não vou crescer, se o mundo acaba daqui a 2 anos, o que é que eu ando a fazer na escola? Não é? E leva outras pessoas, obviamente, a dizer: se o mundo acaba daqui a 12 anos, não há nada a fazer e, portanto, porquê chatear-me com o assunto? Quer dizer, a linguagem, a forma como o tema é apresentado, e mais uma vez, eu não nego que isto esteja a acontecer, eu não gosto é da forma como está a acontecer, e da velocidade com que
se estão a tomar algumas medidas, por exemplo, na Europa. O João aponta corretamente para previsões. São previsões, mas vamos lá ver, são previsões que, do ponto de vista científico, valem o que valem. A primeira vez, ou melhor dizendo, Uma previsão, não, a previsão, tu estás aí a falar do aquecimento do mundo, dos 15 graus, não sei o quê. Isso está tudo assente na nossa capacidade de medir a temperatura. Quando é que se começou a medir a temperatura? 1659, através do Central Lingual Temperature Data Series. E isso foi uma exceção, não é? Porque nós começamos a ter começamos a ter dados significativos depois de 1880. Quer dizer, nós não sabemos qual era a temperatura. Quer dizer, há indícios, pode haver indícios, mas não temos... Desculpa, mas okay. há muita investigação científica. Mas tens dados? Desde as áreas da mediste a temperatura antes de 1880? Que te permitem perceber qual era a concentração de determinado tipo de gases na atmosfera, claro. E a partir daí mas isso deduzir temperaturas médias. Acho que não é assim. Não? Nem tu nem eu somos especialistas nesta área. Não, e como muitas outras, nós mas eu não estou a dizer que sou. Eu comecei a dizer. Trabalhamos com João, os dados de consenso científico, João, nada mais. João, não estou a dizer que sou especialista e até posso estar a dizer coisas erradas, admito que sim. Quer dizer, aliás, comecei o programa a dizer que falo como cidadão interessado. Evidente, qualquer um agora, deles. não, mas o que eu não digo é que a ciência, quer dizer, hoje a ciência sabe tudo sobre tudo. Quer dizer, isto é o erro, foi o erro do Covid, é esta arrogância, não é? Porque há hoje métodos científicos que nos levam a concluir certas coisas que amanhã teremos as mesmas conclusões. Não é assim, quer dizer, o que nós temos hoje, os mecanismos para determinar temperaturas, idade das peças arqueológicas, tudo isso, quer dizer, isto tem variado ao longo dos anos, nada disto é permanente. Portanto, o que é que nós temos? Temos indicação de facto e sabemos que no século XX houve o aumento de emissões não só de CO2, mas de outros gases, não é? E que há um efeito de aquecimento do planeta. Esse efeito é preocupante? É. Porquê? Porque causa um conjunto de problemas esses que têm de ser resolvidos. Agora, estar a dizer, quer dizer, o Tratado de Paris estabeleceu aqui uma meta de 1,5 e não 1,6 ou 1,3 e, portanto, agora estamos muito preocupados porque o mundo está a chegar ao fim. Eu sei que não era isso exatamente que estavas a dizer, mas vai uma longa distância. Não, eu sei, João, eu estou a fazer justiça, mas há uma certa prepotência em algumas destas coisas, porque estamos a trabalhar muito com previsões científicas, previsões que dependem da nossa tecnologia, do nosso conhecimento atual, que não será daqui a 5, 10 ou 15 anos, não é? Mais uma vez, a analogia que eu utilizaria é do Covid, em que a ciência, mas tínhamos a ciência a dizer várias coisas e coisas contraditórias e afinal olhamos para trás e aquilo que a ciência dizia não é bem aquilo que a ciência diz hoje. Portanto, estou simplesmente a dizer que há aqui um problema, sim, é necessário formular políticas públicas, sim, mas essas políticas públicas têm um impacto sobre as pessoas. Talvez o caso mais interessante nos últimos tempos é na Holanda, não é? Em que, para evitar emissões, queriam encerrar as explorações agrícolas, que levou a que hoje o partido mais importante da Holanda, mais popular, seja este partido. Quer dizer, à medida que os governos estão a tomar decisões excessivamente radicais ou que não são explicadas à opinião pública. Quer dizer, as pessoas também têm o direito de resistir a mudanças concretas na sua vida que estão assentes em previsões que podem ocorrer ou não daqui a 20 ou 30 anos. Eu ainda me lembro, já tenho idade para me lembrar daquele filme célebre do Al Gore, não é? O buraco no ozónio, o mundo ia acabar. Pronto, não acabou.
Existem, no fundo, são previsões com base Há em cenários que podem ocorrer e há variáveis que podem há variáveis que podem acontecer, há tecnologias a serem desenvolvidas que podem acabar por contrariar todas as previsões, Claro, mas as isso. previsões são cenários e os cenários não são bons. Há um acumulado científico que estabelece determinados parâmetros. E os parâmetros são que é possível, com esta média de temperaturas, ter este tipo de condições, a partir do momento em que a alteração for brusca, neste parâmetro de temperaturas, Isso é um não vai cenário, ser correto, possível, João? não vai ser possível continuar a viver. João, é um cenário ou não? Este cenário, O IPCC não fez cenários? vamos lá ver Mas uma estamos sempre a coisa. falar Nós de estamos cenários. Estamos a sempre a falar falar de de cenários, pronto, ok. de previsões. São sempre Os previsões, cenários é dependem sempre- dos são sempre- inputs que a gente lá mete. Sim, mas os cenários são sempre fenómenos previsões, não é? complexos. São os E se eu fenómenos de tivesse previsão asas, voava. Olha demográfica que coisa. e são os fenómenos de previsão meteorológica, precisamente porque quer num caso, quer no outro, se trata de sistemas caóticos em que não é possível fazer previsão do comportamento de todas as variáveis, nem é possível sequer determinar quais são as variáveis. Isso é uma questão. O consenso que há entre os especialistas é de que, a partir do momento em que esta subida de temperatura do planeta ultrapassar nos tais 1,5 grau, aquilo que foi a média do período pré-revolução industrial, há mudanças que, dada a forma como funcionam os fenómenos meteorológicos, serão irreversíveis. Ninguém te diz quais são essas mudanças. A única coisa que te sabem dizer com toda a certeza é que há um aumento de fenómenos extremos, de secas, por exemplo, de chuvas, como há aumentos de furacões. Nos furacões, por exemplo, não há uma doutrina estabelecida sobre se eles são devidos, se aumentam em períodos cíclicos, se são devidos a um aumento global de temperatura ou não. Portanto, não há acordo e isso é assumido, como é normal no debate científico. ok. Outra melhor. coisa totalmente diferente é o tipo de políticas que têm de ser seguidas. Há apenas um consenso. A emissão de gases a continuar a este ritmo, portanto que não foi possível reduzi-la, contribui para este fenómeno de aquecimento global. E isso deve-se à exploração de combustíveis fósseis, de onde que é, e aí entra a vaquinhas. tecnologia, a necessidade de encontrar formas de substituição. E é sempre tudo muito complicado. Exemplo muito simples. O caso da China, que tem feito aposta, a China comunista, tem feito uma aposta nas energias verdes, que no levantou carvão? diversos... E carvão? é o maior, e no carvão, e é o maior produtor de emissões de gases com efeito de estufa no mundo, presentemente, e tudo isso. Mas, para dar este exemplo, para aproveitamento da energia solar, a China tem amplas regiões, sobretudo no norte do país, com muitas horas de exposição solar. Houve um investimento gigantesco na produção e utilização, massificação de painéis. Só que há um pequeno problema com a utilização desses painéis, é como é que se vai reciclar esse material. Portanto, todas as questões são excepcionalmente difíceis, e tal como este exemplo chinês... Como a questão das baterias dos carros elétricos? As baterias dos carros elétricos exigem outro tipo de minérios, ou aquilo que são as investigações científicas que estão a ser feitas e que não têm ainda viabilidade comercial, de encontrar forma de produção de baterias que não necessitam de recorrer a minérios raros. Portanto, é nesse sentido que este tipo de mudanças é tão brusco, porque nós estamos a falar de mudanças bruscas em 2 e 3 gerações. Elas já aconteceram no passado e, em alguns casos, estão perfeitamente documentadas. Mudanças climáticas na Ásia Central, mudanças climáticas na zona da Mesoamérica, da América Central, ou no noroeste da Europa, e o efeito brusco que teve nessas sociedades foi muito evidente. Tal como houve aquilo que nós consideramos os períodos frios
por exemplo, nós tivemos épocas frias por volta do século XVI e tivemos ainda aqueles fenómenos que são fenómenos extremos provocados por erupções vulcânicas, como a explosão do Krakatoa, mas isso aí são fenómenos, um caso como a explosão do Krakatoa é um fenómeno único, que nos dá para aparecer, mas que afetou durante anos, provocou os 2 anos sem verão por todo o mundo. Aqui o que nós estamos a falar é de algo que é um processo longo, é um processo que nós não dominamos de maneira nenhuma, que apenas podemos mitigar. E é por isso que em determinadas zonas do planeta é pura e simplesmente catastrófico. Okay. Aquilo que está a acontecer já em zonas do Corno da África atinge um nível de irreversível a nível geracional por um motivo simples, e aí explicam os agrónomos e esses especialistas também dessa área. É que não é possível regenerar aqueles solos. É nesse sentido mas que eu aí estou a falar. já recentraste a questão. Portanto, já... Não, há duas questões. Há a questão global. A questão e depois que tu caracterizaste como suicidária, não sei o quê. É suicidária, porque tu não sabes se é. O que... Vasco, é suicidário, se quiseres, em relação àquilo que é o teu presente modo de vida, mas com toda grande a gente sabe que não vais... Deixa agora terminar, deixa agora continuar. Quem é que termina? Continua agora. Quer dizer, se me estás a dizer que é um processo suicidário se continuarmos a emitir gases como emitimos desde finais do século XIX, tudo certo, mas não é isso que estamos a fazer. Mas não é isso que estamos a fazer. É isso. Mas o que eu estou a dizer é isso. Acho. Já começamos a diminuir as emissões, pelo menos no Ocidente. Essas emissões, essa diminuição de emissões no Ocidente, não é? Depois confrontou-se com outro problema, que é a industrialização da China nos últimos 30 anos, a industrialização de vários países da Índia e mais verá aí. Da Turquia também? Vários países, não é? Portanto, à medida que no Ocidente, quer dizer, nós aliás temos estas experiências pelos nossos carros, não é? Os nossos carros de há 30 ou 40 anos atrás poluíam muito mais, consumiam muito mais do que os carros agora, não é? Todos os carros convencionais, normais, não sei quantos. Até nós temos idade suficiente também para recordar dos autocarros da Carris. Cada vez que passava um autocarro vinha uma nuvem, não é, de poluição. Hoje isso já não acontece, etc. Portanto, no Ocidente, genericamente, nós somos muito mais eficazes a usar esses autocarros foram enviados para a Índia depois. Pois, claro, mas é esse o ponto, não é? Nós somos muito mais eficazes, mas os países que estão em vias de industrialização, o João há bocado referiu a China, quer dizer, a China tem feito este investimento, mas ao mesmo tempo, não é? Continua a construir centrais de carvão que são altamente poluidoras. E, portanto, quer dizer, vamos lá ver... mas de uma forma geral eu acho que há um consenso sobre o baixar as emissões. Mas não estão a baixar, esse é o problema. Mas não estão a baixar, mas isso aí conseguimos identificar os governos que não os fazem. Não é? E não é o Ocidente, de uma forma geral não é o Ocidente. É mais complicado que isso, porque há uma questão de justiça histórica que é reivindicada pela sim, mas agora acabas de introduzir outro fator de complicação, que é esta ideia, nós poluímos e tornámos-nos ricos, agora vamos subsidiar o desenvolvimento. Eu imagino qualquer político no Ocidente que apresenta essa solução ao seu eleitorado dura 30 segundos, mas enfim, isso é outra questão. Porque depois, quando a gente fala nas soluções, e é necessário ter soluções, vamos lá ver, as soluções não são higiênicas, não surgem no vazio, não é? São soluções políticas em democracias, onde as pessoas têm uma palavra a dizer sobre essas mesmas soluções. E, portanto, eu sou e são contraditórias, prejudicam uns. Claro, com certeza. Mas, irremediavelmente. Claro, mas eu sou adepto de um gradualismo assente em informação
mas uma informação muito clara para as nossas gentes, os nossos eleitorados, a dizer, bom, aqui estão os custos, aqui estão os benefícios. Não é impor soluções, supostamente pelos geniais cientistas, não é? Que chegou XPTO, não sei quantos, quer dizer, não, estas coisas são previsões, há aqui todo um processo político, isto, aliás, é profundamente político, não é? E o aumento da temperatura irá causar problemas diferentes em zonas diferentes. Quer dizer, a Península Ibérica está a secar já há várias décadas. Isso provavelmente aumentará. Mas significa que noutras partes do planeta haverá novas condições para fazer agricultura, etc. Portanto, essas consequências é que a gente não consegue inteiramente prever. E, portanto, estar a pensar que conseguimos definir um plano, não é? Que possa ir ao encontro de todas as mudanças, a forma como isto vai mudar a vida das pessoas, quer dizer, é impossível fazer. Não é só irrealista, é mesmo impossível. O consenso, mas há um consenso faz. E depois, espera aí, João, e depois fala-se do Bangladesh, do Paquistão, não sei o quê, em que crescentemente as pessoas estão em perigo. Eu também fui ver a população, não é? Quer dizer, o Paquistão basicamente é uma planície do Indus, não é? E em 1940, João, quantas pessoas é que achas que vivem no Paquistão? Só por alto. Atualmente? São 180 milhões, não estou a ver. Não. Em 1940 havia 40 milhões. Tu estás a perguntar atualmente? Creio que são 180 milhões. Não, são 225 milhões. É só isso. Quer dizer... Mas só faz que isso são... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Não, são duas questões diferentes. Como é que esperas que não haja impacto ambiental significativo? Mas toda a gente está a dizer que há impacto. Há também a questão da sustentabilidade económica que tem a ver com o crescimento populacional, assim como uns confrontam com excessos populacionais. Mas quando tu tens uma cheia no Paquistão, é evidente que morrem muitas pessoas. Sim, tal como os prejuízos são muito maiores nos últimos anos naquilo que são as zonas industrializadas e muito urbanizadas da costa atlântica dos Estados Unidos, com os furacões, porque há mais população e há mais construção em zona de risco. O mesmo problema existe na Europa, é um pouco como a construção em zonas sísmicas, mas há um consenso, é que a emissão de gases produzidos pelo consumo de combustíveis fósseis contribui significativamente para um aumento das temperaturas. Okay. E não há consenso como atingir essa redução. Ponto. Sobre isto toda a gente está nós vamos, não apenas nós os três, ou nós os dois, há um acordo sobre isso. Depois há aquele impacto imediato. E quando se chama a atenção para as zonas inabitáveis do Corno da África, por causa do problema de não ser possível já regenerar os solos, ou para o impacto violentíssimo que têm em zonas com péssima urbanização, péssimo planeamento urbano, como é o caso do Paquistão ou ao norte da Índia. Nós temos problemas em que a subida de temperatura é de tal maneira elevada que torna-se permanente, que torna inviável viver naquela situação. É porque o corpo humano, pura e simplesmente, tem extraordinária dificuldade ou é impossível adaptar. Em contrapartida, o Ártico vai-se a porreiro. Não, porque nós aí temos um outro problema. Isso, por exemplo, é um dos grandes argumentos da propaganda putinista, de que o futuro está na Rússia, precisamente porque não só pela abertura da rota marítima do norte através do Ártico, como ainda pelo gelo da Sibéria, que tem um pequenininho problema, que é não só os fogos imensos que vão começar a consumir rapidamente as florestas siberianas, que têm uma emissão gigantesca de gases com efeitos estufa, que libertam metano que nunca mais acaba, como ainda por cima está a derreter o permafrost. E ninguém sabe o que é que vai acontecer quando derrete o permafrost. Sabe-se que aquelas cidades... Podem aparecer novos vírus, novas doenças. Exatamente, porque é uma zona de armazenamento. Não vai ser coisa boa.
E aquelas Também cidades não que sei. foram construídas, porque as únicas zonas de permafrost que têm construções urbanas, que aliás foram construções começadas na época do Gulag stalinista por presos políticos e presos comuns, são nas zonas norte da Rússia, como por exemplo Norilsk, que é muito conhecida por causa da exploração do alumínio. Esse tipo de cidades, esse tipo de vias férreas que foram construídas, elas estão a deixar de existir, ou porque o movimento que existe com o aquecimento global que provoca essa diminuição da solidez dos solos do permafrost tem efeitos irremediáveis. Mas o que se passa lá também se passa no Canadá e para além daquilo que se está a passar na Antártida com também fenómenos que estão a ser estudados com muito cuidado e que também não auguram nada de bom, que é com uma subida significativa do nível dos oceanos, mas alguns, por exemplo, há um fenómeno que está a acontecer agora que tem sido chamado muita atenção, que é um aumento significativo da acidez nos oceanos e do aumento médio das temperaturas em todos os oceanos, para o qual não há nenhuma explicação. Eu sou um otimista. Ninguém sabe dizer. Eu sou um otimista. Uma nota de otimismo antes de passarmos às sugestões. Uma nota de otimismo que é esta, quer dizer, este processo a verificar-se mais ou menos nestes moldes mais ou menos catastrofistas, quer dizer, isto vai demorar pelo menos um século, não é? Não é acordamos amanhã e de repente os oceanos subiram 1 metro e Lisboa está debaixo de água, não é assim. Portanto, temos tempo para reduzir as nossas vulnerabilidades. Portanto, eu parto do pressuposto... No caso do aeroporto de Lisboa, que é a zona onde tem de ser logo excluída a hipótese de construção por causa do previsível aumento Do nível A. Ok, mas não estou a tomar a decisão sobre o aeroporto de Lisboa, mas se calhar isto deve ser um fator na tomada de decisão. É um fator. O que me parece interessante neste momento não é discutir se estas coisas estão a acontecer ou não estão a acontecer. Estão a acontecer. Depois podemos ter algumas divergências sobre o que é que isso quer dizer e algumas destes cenários irritam-me particularmente porque são deterministas e, portanto, podem acontecer assim, mas também podem não acontecer. Agora, dito tudo isso, eu acho que a verdadeira questão é que tipo de políticas públicas é que podemos estruturar de modo a reduzir as nossas, quando digo nossas, as vulnerabilidades das pessoas em todos os países. Como é que se reduz as vulnerabilidades a estas mudanças? Uma das coisas, por exemplo, é não construir as casas, por isso é que eu comecei a falar nas casas da Flórida. Isso é obviamente, uma das questões e, portanto, há um conjunto de políticas públicas. O que eu não vejo que estejamos a discutir é essas políticas públicas para reduzir vulnerabilidades num cenário de aquecimento. Portanto, eu já estou a dar o aquecimento como barato. O que eu ainda estou a ouvir na discussão é tipo, vamos travar as emissões em 2 ou 20 anos ou whatever, mas que também não me parece que isso seja particularmente útil, porque nós vamos reduzir as emissões hoje, mas o efeito da redução só é sentido daqui a décadas. E, portanto, nós temos aqui um período em que estamos metendo na cabeça que o mundo vai mudar. Eu diria até como sempre mudou. E, portanto, vai haver migrações, vai haver catástrofes naturais, vai haver muita coisa. Mas nós temos que começar a definir políticas públicas para isto. O histerismo alarmista que eu vejo de muitos dos ativistas é que me parece contraproducente. E contraproducente até porque muitas vezes depois provoca um efeito bumerangue, como foi o caso na Holanda. Ou seja, temos de Sugestões? rodoviárias ou ferroviárias. Políticas Exato, é isso que se tem de discutir. exato. As sugestões. Mas havia só uma coisa que eu queria dizer, é como os carros elétricos. Eu acho que os carros elétricos são uma coisa positiva, mas quer dizer, vamos lá ver, os carros elétricos hoje, eu fui ver quem é que comprava Teslas nos Estados Unidos. Ontem estava a ver uma entrevista com o Elon Musk, muito gira, e o Elon Musk disse assim, bom, a vida útil semanal de um Tesla são 10 horas. Portanto, as pessoas guiam o carro durante a semana, média 10 horas.
E ele diz, por isso é que temos que compartilhar carros no futuro, não sei o quê, uma série de coisas que eu acho muito interessante. Mas, quer dizer, depois fui ver, mas quem é que compra estes carros? Estes carros são caríssimos, não é? Quando a União Europeia, quando a administração americana diz, bom, as pessoas daqui para a frente têm de comprar elétricos, bom, isso significa que a classe média, média-baixa, remediada portuguesa não vai poder comprar carros elétricos. Já olharam para os preços destas coisas e depois fui e pensei, bom, e quem é que compra estes carros nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos estes carros são os Teslas em 89% dos casos, quer dizer, 9 em 10 casos, é o segundo carro. Isto é, as pessoas usam o Tesla para dar umas voltinhas na cidade, provavelmente aí às 10 horas, e depois têm um carro a sério para fazer distâncias. Quer dizer, isto contribui para uma coisa. Isto não é uma política por isso simplesmente. Isto é a conclusão que chegaste, como que é. Quer dizer, isto não é óbvio, uma política pública racional. E depois, quer dizer, se formos ver para o footprint, o impacto ambiental do Tesla, quando a gente olha para, não é, tudo o que vai para fabricar o carro, sobretudo o lítio, não é, das baterias, nós começamos a perceber que, bom, esse impacto ambiental é significativo, quer dizer, um carro e que de momento não é alternativa nenhuma. Isto é como o veículo elétrico. De momento não é. E depois a parte quando eles chegam ao fim de vida e o que é que se faz toda aquela bateria. Claro, não é? isto é um problema dos painéis solares. Faz-me lembrar o DiCaprio que se mete num avião privado, não é? Para fazer longas distâncias para dizer que temos de reduzir as emissões. Quer dizer, parte do debate simplesmente não é sério. Não é sério. Temos mesmo que passar às sugestões? Esteve cá esta semana o Giuliano da Empoli, que é um indivíduo de esquerda suíço-italiano, e foi publicado para o lançamento de um livro dele. É um livro de ensaios chamados Os Engenheiros do Caos, que aborda muitos dos problemas que nós tivemos aqui a falar e que o Vasco abordou. Ou seja, como é que é possível que a manipulação da opinião pública através de, digamos, uma subida aos extremos. O Giuliano da Empoli, nesses engenheiros do caos, trata sobretudo dos spin doctors e da maneira como, naquilo que ele chama a política dos físicos, a política quântica, foi possível. Ele estuda 3 casos em particular: a campanha do Brexit, a campanha do Movimento 5 Estrelas em Itália, a eleição de Trump. Lembrando também que a primeira vez que isto começou a ser utilizado à larga escala foi durante a campanha eleitoral da primeira eleição de Barack Obama, que tem a ver com o que é, como é que se recolhe um número inaudito, uma grande massa de dados, como é que é possível trabalhar essa massa de dados, como é que é possível dirigir depois a setores específicos do eleitorado as mensagens que mexem com esse setor específico do eleitoral, como é que isso cria um efeito de túnel em que as pessoas vivem única e exclusivamente dentro da sua própria bolha, e como é que isto põe em causa a própria ideia de centro e de debate que não seja absolutamente condicionado por mensagens extremistas. É isso que é interessante no ensaio do Giuliano da Empoli. E isso levou a escrever precisamente um romance que teve um grande sucesso sobre um dos grandes manipuladores da opinião pública, que é o Vladislav Surkov, que foi um dos raríssimos indivíduos que fez a transição do último período da administração em Yeltsin para a escolha, a promoção e o início da administração de Vladimir Putin. E esse romance que ele escreveu, que está também traduzido pela Gradiva, que se chama o Mestre, o Mago do Kremlin, centra-se precisamente na figura de Surkov e da maneira como foi utilizada pela primeira vez em larga escala por um regime
de tendência autoritária que depois se tornou na ditadura que nós conhecemos, toda uma série de meios de marketing que estavam a ser elaborados também no Ocidente. O que é curioso nesse romance e que põe isto tudo em causa é que ele começa por uma epígrafe que é de Alexandre Kojève. Alexandre Kojève, o nome poderá não dizer nada às pessoas, mas foi um indivíduo que de origem russa, que foi um filósofo responsável por uma nova leitura de Friedrich Hegel no mundo da língua francesa. Ele foi um alto funcionário do Ministério da Economia e Finanças francês e há um pequeno pormenor. A citação que ele escolheu para a epígrafe deste livro é a seguinte: a vida é uma comédia, há que representá-la seriamente, disse Alexandre Kojève. Acontece que Alexandre Kojève veio-se a saber mais tarde, depois da sua morte, em 1968, era um agente do KGB. Portanto, tudo isto torna ainda mais... grande inspiração do Francis Fukuyama. mais caótico e mais extraordinária estas análises que o Juliano Daempoli, que esteve esta semana em Lisboa, faz sobre, por um lado, esseisticamente, os chamados engenheiros do caos e a tal subida aos extremos e manipulação das redes sociais e da opinião pública. Depois partiu daí para um romance sobre um tal mago do Kremlin e há este pequeno senão de que a sua epígrafe também desvela muito do que está por trás destas magias. Vasco? Estamos bem entregues aos engenheiros do caos e aos engenheiros das almas. Eu tenho a minha recomendação é uma pessoa, aliás, uma pessoa que eu gosto de ouvir e que tem influenciado o que penso sobre estas coisas. Mais uma vez, não sou especialista nestas coisas, se calhar devo ler mais, não sei. Mas é uma pessoa, chama-se Bjorn Lomborg, Lomborg. E eu acho que ele tem vários livros publicados, Kula, de Falso Alarme, várias coisas, não sei se estão traduzidos para português, mas estão vários livros publicados. Mas a melhor forma de entrar aqui em Lomborg é no Joe Rogan, num podcast do Joe Rogan, e tem o número, é o podcast número 1896 e são horas, os dois à conversa, muito interessante, muito acessível, e é uma voz interessante, mesmo que não discordamos, uma voz moderada nestas coisas. Muito bem, obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a edição mais recente da Sábado, que é um mero acaso, é dedicada às praias maravilhosas de Espanha, para aproveitar o tempo quente. Como habitualmente podem ouvir-nos em todas as plataformas de podcast e também na página do YouTube da Sábado. Até para a semana.